Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que bom! Mais uma atividade de história direcionada ao professor Franciele Tom Paixão, da aluna Eliane Victoria Lira Padilha. Hoje vamos falar da Revolução Francesa. Que ocorre entre os anos de 1789 e 1799, sim, por 10 anos. Entre os séculos 17, 18, acho que é no 18. Vamos para os antecedentes. Os antecedentes são a Guerra dos 7 Anos, onde a França perdeu dinheiro, pessoas e territórios na América para a Inglaterra. A independência americana, onde a França perdeu pessoas e dinheiro, ajudando os norte-americanos a vencer da Inglaterra. A falta de comida, porque nessa época deu um inverno muito rigoroso naquela região, um fenômeno climático de inverno rigoroso que teve na região da Europa, lá naquela época, e não dava para plantar. O absolutismo, os reis atuais lá daquela época, né? Era o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Eles tinham 2 filhos. E a corrente iluminista, né? Que mudou a sociedade lá, tava mudando o pensamento das pessoas sobre governo, política, sociedade, tava tudo mudando. Enfim, a população tava com fome, pobre, e os ricos continuavam a gastar todo o dinheiro como se eles pagassem por aquilo. Eles não pagavam, quem sustentava eles eram o povo e os burgueses. Então, em 1788, o rei propõe uma reunião dos Estados Gerais, o que deixou a população muito feliz, porque esse tipo de reunião não acontecia há 150 anos, então finalmente era tempo de mudança, né? Finalmente era a hora, chegou a hora de todos nós. Os Estados Gerais é aquela piramidezinha de sempre, sabe? Aquela piramidezinha, o clero, a nobreza e a população. Eu vou pôr aqui. O clero, a mudança e a aristocracia e a população se encaixavam lá na pirâmide. Esse conselho, essa reunião, tinha os votos, né? Só valiam para cada estado. Então, o clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e a população, por mais grande que seja, também tinha apenas um voto. Como a nobreza e o clero queriam coisas muito parecidas e, conseguiam fazer um acordo sem mudar muito a estrutura social, que era estamental na época, eles se juntavam e ficavam meio que contra a população. E aí a população, percebendo isso, ficou indignada, saiu de lá e foi se encontrar em outro canto, fazendo suas reuniõezinhas. O rei, percebendo que isso não ia dar certo, dissolveu a Assembleia e proibiu a população de se reunir e tal, mas a população, do jeito que não ouviu, não obedeceu o rei, foi para uma quadra de tênis da época, tipo o jogo da pena, pena, por aí, e fizeram o juramento da sala do jogo da pena, da pela, um tênis antigo. E aí eles começaram esse juramento de que eles iam fazer a mudança. E aí a revolução continuou e tal. E em 1789, tinha as assembleias lá, tal, negócio, porque esse povo que foi pra quadra, eles se chamavam de Assembleia Nacional. E aí, eles tinham tipo um xará perto do rei. Era um conselheiro do rei, eu não lembro o nome dele. Mas era tipo um conselheiro que era ok com a revolução e era mais a favor da revolução, e por isso o rei, despediu ele. E aí as pessoas ficaram com, receio e montaram a
Guarda Nacional, roubaram umas armas e precisavam de pólvora para as armas, né? Então eles invadiram a Bastilha, que era tipo uma prisão que tinha era um grande símbolo para o absolutismo lá, né? Então eles invadiram a Bastilha, mataram os militares de lá, invadiram tudo, tomaram pra eles, e aí foi tipo um recado de que eles iam destruir o absolutismo e o rei ia cair. E aí, com tudo aquilo, as pessoas se sentiram fortes, né? E aí a guarda, né? A guarda não, a população, né, e tal, tinham seus senhores ainda, porque comportamentos feudais ainda aconteciam na França. Então, essas pessoas com senhores feudais mataram seus senhores e por isso muitos senhores, né, os outros que sobreviveram, ficaram com medo e saíram do país. E isso é chamado de o Grande Medo, ainda em 1789. Na queda da Bastilha, 1789, foi quando surgiu a bandeira tricolor, a bandeira azul, branco e vermelho, com os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Liberté, égalité, fraternité. São esses os fundamentos que eles têm. Nessa mesma época, né, quando eles tomaram e tal o poder, a liberdade de expressão estava um pouquinho maior, e aí surgiu um jornal chamado L'Ami du Peuple, do Marat, uma pessoa importante. Com a queda da Bastilha, o Grande Medo, as pessoas conseguiram mais poder. E aí, uma multidão foi em direção ao castelo, né, em Versalhes, para poder mandar o rei voltar para Paris, né, ir para Paris. E aí eles não conseguiram, mas uma multidão de mulheres foi lá, matou os guardas, gentilmente mataram os guardas e pediram delicadamente para o rei voltar para Paris, junto com a Maria Antonieta, né? Porque eles estavam morrendo de fome e tinham rumores pela cidade de que os ricos tinham comida e estavam escondendo deles. E aí eles estavam morrendo de fome porque estava tendo aquele inverno, não tinha comida, não tinha... Foi nesse momento que Maria Antonieta falou que eles comam brioche, né? Porque eles não se importavam e nem sabiam que eles estavam com fome. Então, quando o rei e a rainha foram pro palácio, né, foram pra Paris, foram meio que feitos de reféns. E aí, tipo, as pessoas só mandavam as coisas pro rei assinar e elas faziam o que elas queriam. E aí, a liberdade cresceu mais, né, a liberdade de expressão. Mas aí eles começaram a abolir leis feudais, fizeram reformas econômicas, declararam o direito do homem e do cidadão, que foram coisas do tipo direitos básicos, tipo, todos são iguais perante a lei. Dividiram os poderes, que é uma ideia de Montesquieu, que é um filósofo iluminista francês também, que ele propõe a divisão do poder em legislativo, judiciário e executivo, como hoje em dia nós temos. A propriedade privada foi implantada, né? A luta pela igualdade e a Constituição Civil do Clero, que é um Estado laico, a separação do Estado e da Igreja, onde a Igreja não influencia mais o Estado nem a política. Em 1791, a primeira Constituição sai e o governo, né, a forma de governo do Estado se torna uma monarquia constitucional. O voto é censitário, mas já existe. Censitário com base em dinheiro. Já existe, e os outros direitos que eu citei anteriormente fazem parte da Constituição. A Assembleia Nacional mudou de nome para Assembleia Legislativa, já que tem uma Constituição, e nessa Constituição várias medidas burguesas foram tomadas, já que grande parte dos revolucionários eram burgueses. Ainda em 1791, o rei Luís XIV tenta conspirar contra a França com a ajuda da Áustria. Por que com a ajuda da Áustria? Maria Antonieta é uma austríaca
E ela se casou com o rei Luís XVI como uma forma de aliança entre a Áustria e a França. Então, se a França fosse tomada e o rei caísse do poder, a Áustria também perdia, por causa do... Eles tinham uma aliança, tipo isso, entendeu? E aí ele tenta conspirar com a Áustria pra conseguir tomar o poder de novo. Então ele tenta fugir pra Áustria, mas ele é descoberto e prendem ele agora, dessa vez não mais no palácio, mas na cadeia. E ele é considerado um conspirador contra o próprio país. Ele é preso e pego. Agora chega um tempo... Tá, ele foi pego e preso. Mais ou menos nesses dias, né, a população se revolta e tenta fazer petições para matar o rei nesse mesmo período, já nesse instante aqui que ele foi preso. Então eles se revoltam muito e vão jogar pedra na guarda. Claramente não deu certo e o nome desse massacre é Massacre do Campo de Marte. E foi em 1791 quando o rei tentou conspirar com a Áustria. Chegou um momento legal pra gente explicar quem são os girondinos e quem são os jacobinos. Os jacobinos são o grupo de esquerda mais radical. Sempre lembro de radical. E os girondinos são de direita, mais conservadores. Eles são o grupo de burgueses, são o grupo da alta burguesia, são os riquinhos que não querem os pobres do lado. Os jacobinos, não. Eles são os trabalhadores pequenos, os pequenos burgueses, e queriam que todos votassem, que todos fizessem parte das decisões políticas. Basicamente é isso, eu vou deixar alguma coisa aqui pra, enfim, vocês saberem. Com a coisa da Áustria, a Áustria, ela declara guerra à França por causa que o rei foi preso e eles estão tentando tomar o poder do rei, porque os girondinos até que queriam ainda a monarquia, só que com eles ainda nas decisões políticas, mas os jacobinos não queriam. E quando o rei conspirou contra a França, boa parte da população já não queria mais nada disso, entendeu? Não queria mais que houvessem reis. Então, a Prússia e a Áustria, elas entram em guerra com a França. E aí, vem um movimento muito grande dos franceses indo batalhar como um orgulho nacional mesmo. E então, eles vão lá lutar e tem a guerra ali, entendeu? Nesse período que a Áustria e a Prússia entraram em guerra com a França, porque na verdade a Prússia e a Áustria estavam ameaçando uma guerra e a França, ela declarou logo e foi pra guerra. A população, ela ficou muito paranoica. Então, ela meio que prendeu aristocratas, mesmo revolucionários, que eles achavam que tinham ajudado a Áustria a proclamação de guerra, né? Na guerra, saber tudo que estava acontecendo aqui. Ajudaram o rei, inclusive, a conspirar. Então, eles prenderam essas pessoas como traidores. Em 1792, a gente já tem 1792, o rei foi julgado, um ano depois, mais ou menos, o rei é julgado como culpado, né, por traição e ele é morto. É quando proclamam a República da França e aí começa o período da Convenção. Nesse negócio do rei, quer dizer, esse negócio da guerra da Áustria e da Prússia foi em agosto. Em setembro ocorreu o massacre de setembro, onde as pessoas ficaram mais paranoicas ainda. Foi um período muito tenso na França. As pessoas estavam muito paranoicas e aí elas matavam todo mundo que elas suspeitavam. Então, a população, ela entrou nesse lugar, nessa prisão onde os aristocratas estavam presos e mataram todo mundo, sejam as pessoas prisioneiras ou os suspeitos. Estima-se que foram mais ou menos 1.400 mortes. Em 1992, o rei é morto às 10 e pouquinho de uma manhã do dia 21 de janeiro de 1793. Em 93, ele é morto. Em 92, ele foi julgado. Em 93, ele foi morto.
E meses depois, em outubro, a Maria Antonieta também morre. Seus 2 filhos sobrevivem, mas o filho mais velho dela, que ia ser rei, ele é morto, provavelmente por maus tratos. Mais ou menos nesse período, os girondinos caem do poder e os jacobinos entram. Em setembro, que eles assumem junto com esse negócio do massacre. É legal dizer que nesse negócio dos jacobinos, o Lamy de Pope, o Marat, ele era uma pessoa muito querida pela população, mas ele fomentava demais famosas listas de pessoas que conspiravam, o que aumentava mais ainda a paranoia dos jacobinos, das pessoas em geral, que eram muito a favor da revolução. Então, antirrevolucionários, religiosos, girondinos, pessoas que simplesmente eram neutras e tal, eles matavam. Eles vinham listas aleatórias, com teorias aleatórias, e as pessoas eram mortas. Só por ser mortas mesmo. E aí, uma menina chamada Charlotte Corday, em 13 de julho de 1793, mata o Marat. E como ele é uma pessoa muito querida para a população, ela é presa e morta. Uns 2 ou 1 dia depois, ela é morta na guilhotina. Depois da revolta da Vendéia, os jacobinos ficam mais firmes e mais sangrentos ainda. E aí é que começa em 1793 ainda o período do Grande Terror. É um período difícil de falar. É quando Maximilien Robespierre, que é tipo o líder dos jacobinos, ele começa a matar muitas pessoas, todos os dias. De 10 a 12, 13 pessoas eram mortas, mais ou menos por aí, quase todos os dias. E aí as pessoas não gostavam muito. E eram essas pessoas da lista do Marat, praticamente, quase todas. E o governo ficou tão paranoico que existe pessoas se denunciavam, vizinhos, amigos, colegas, existiam espiões por todos os lugares. Era tipo uma ditadura mesmo, era bem no estilo de ditadura. E aí o Robespierre acabou enlouquecendo. E uma das pessoas que eram dos braços direitos dele, o Danton, tá aqui o nome dele, falou assim, vamos diminuir um pouquinho o número de mortes. E aí o Robespierre disse que não. E aí ele foi, tipo, fazer uma outra vertente dele. E aí Robespierre matou os seguidores dele e ele. Então as pessoas ficaram meio assim, ele tá doido de vez. E aí Robespierre foi preso por causa dessa loucura dele e acabou sendo morto dia 28 de julho de 1794. De 1794 a 1799 veio o período do Diretório, onde os girondinos voltaram para o poder e continuaram governando de uma maneira mais pacífica. É legal dizer que, depois da morte do rei, todos os outros países da Europa declararam guerra à França, por causa do medo da monarquia cair. Então, a França estava em guerra com toda a Europa praticamente. Então, como estava em guerra, né, um general muito famoso, todos conhecem, chamado Napoleão Bonaparte, estava lutando e ficou muito popular entre a população. Dizem que a Revolução acaba em 1799, depois do golpe do 18 do Brumário, por Napoleão Bonaparte. E a partir daí é o Império Napoleônico, porque ele vira imperador. É isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, professor, não tire meus pontos por ter 20 e poucos minutos nesse vídeo. Valeu. Espero que tenham entendido. Tenham uma boa tarde, bom dia, boa noite. E muito obrigada por me ouvirem. Tchau, beijinhos.